Olá, bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor. Hoje são 11 de setembro de 2020. Estamos aqui com o pastor Ângelo Martins e queríamos que ele tecesse algum comentário sobre a experiência que ele tem e a vivência que ele tem em nossa igreja com relação à consagração de diáconos, presbíteros e ministros para servirem a igreja de Deus. Ontem, dia 10 de setembro de 2020, todos viram aí nas redes sociais, fruto do desespero, descontrole do gestor Ailton José Alves e, obviamente, seus apoiadores. Ele tem consagrado de maneira, vamos dizer assim, desorientada, desordenada, diáconos, presbíteros, evangelistas, e a gente sabe que nunca foi assim em nossa igreja. Consagração para servir a obra de Deus é coisa séria. E outra coisa, uma pessoa com tantas denúncias, sendo investigado pela Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, uma pessoa denunciada no Ministério Público, uma pessoa investigada pela Polícia Federal, uma pessoa com crimes uma pessoa processada nas varas cíveis e nas varas criminais, como também tem processado tanto irmãos. Eu queria perguntar aqui, aí já vai praticamente uma segunda pergunta, pastor Ângelo, dentro da primeira. A primeira é a seguinte: o que é que o senhor acha, tá certo, sobre essa consagração? Ontem, dia 10, foram consagrados 249 pessoas para o diaconato e 9 pessoas para o presbitério. Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: o que é que o senhor acha da idoneidade, habilidade, e das condições necessárias e suficientes para que realmente um pastor de igreja consagre? Como é que eu falei, como eu falei agora, um gestor presidente que está respondendo a todos esses processos criminais e cíveis, e agora também pela Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, se arvora a numa ceia, tá certo, fruto do desespero em função da saída desses pastores que têm aberto os novos trabalhos, e o trabalho tem aumentado consideravelmente, e Deus tem abençoado o trabalho do pastor Hélio Ribeiro, Jonatas Lins, e da adoração do pastor Severino do Ramo. Então responda, porque o povo quer saber, pastor Ângelo, o que é que o senhor acha sobre isso? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e muito especialmente a todos os obreiros no estado de Pernambuco que fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Recife. Primeiramente, eu quero deixar claro a todos os irmãos e a todos os obreiros: eu fui obreiro desse ministério, servi a Deus no período de 23 anos e sou um homem que tenho, graças a Deus, a minha ficha limpa. Sou bem casado, tenho a minha vida organizada, mas, voltando à pergunta variante que o nosso irmão José me faz, é uma pergunta que muitos obreiros têm se encontrado comigo no dia a dia e me faz perguntas iguais a essa e semelhantes, perguntando o que é que eu acho. Logicamente, dentro de uma didática plena, espiritual e verdadeira pela Bíblia, eu não quero simplesmente dizer o que eu acho, porque outros poderão também surgir dizendo o que acham. Eu quero deixar claro aos irmãos o que é que a Bíblia acha. Isto é, se é que a Bíblia ainda é para esse ministério, para essa direção, a regra de fé que dirige as nossas vidas. Se não é, então despreze essa palavra. Quando nós podemos ver essa grande revolução que vem acontecendo, o que eu considero um desastre eclesiástico, nós já temos aí uma média de mais de 900 presbíteros e obreiros em geral que abandonaram a Assembleia de Deus, insatisfeito com essa administração, e temos aí o próprio pastor Hélio Ribeiro, o pastor Jonatas Lins, que abriram seus ministérios
E tem prosperando, Severino Ramos e outros que têm prosperado. Isso acontece porque, na verdade, a igreja não é minha. A igreja não é propriedade de homem nenhum. E quando qualquer homem quer tomar a igreja como propriedade sua para fazer o que pensa e o que quer, o resultado será sempre esse que vocês estão vendo. Observem com atenção que, de acordo com o capítulo 6 de Atos, as características básicas e fundamentais para homens serem consagrados ao diaconato, elas estão bem claras lá. Estão tão claras que a liderança, existem lideranças hoje evangélicas, eclesiasticamente falando, que não tem a coragem de cumprir o que está lá em 6 de Atos. O que é que está em 6 de Atos, pastor? Naquela época a igreja estava em crescimento e houve aquela desavença, aquela contenda entre as viúvas dos gentios, dos gregos, dos judeus, e levaram a questão ao conhecimento dos apóstolos. Logo, os apóstolos não se outorgaram a fazer esse trabalho, mas deixou esse trabalho para o povo, os discípulos fazerem. Era trabalho da igreja. Quando ele disse, escolhei dentre vós, não foram eles que escolheram, não foi os apóstolos, mandou que o povo escolhesse. Escolhei, pois, dentre vós, homens cheios de sabedoria, homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Aí estão 3 características que determinam, por conseguinte, a qualificação de um obreiro quando ele é chamado. Quando ele é realmente chamado por Deus para a obra. Quanto à questão de estar sendo consagrado esse grande número de obreiros, claro que nós estamos vendo e entendendo que há uma atitude de desespero dessa presidência, porque eles estão entendendo que estão perdendo terreno. E querem complementar, querem tapar o buraco, querem dar uma resposta ao povo para que eles permaneçam no poder, ganhando altos salários e abafar os escândalos que eles mesmos estão provocando, como estamos vendo aí na injustiça. Nunca ouvi falar na Assembleia de Deus em Pernambuco um pastor envolvido em processo de justiça, como está acontecendo aí, e misturando a igreja com a política, como foi feito aí, juntamente com os seus correligionários. Logo, essa qualificação, ou essas qualificações para esses obreiros, elas são básicas, e elas são fundamentais na vida de um diácono, de um presbítero, de um evangelista e até de um pastor, porque isso identifica o perfil do caráter do verdadeiro obreiro quando ele é ungido por Deus. Uma coisa é um pastor presidente com a sua diretoria separar um grupo de homens e consagrá-los ao diaconato e até ao presbitério, e outra coisa é Deus concordar com isso aí. Porque o que ele está fazendo, o que está sendo feito aí, é mais uma tentativa para tentar sufocar o que vem acontecendo. Observe que os que saíram também foram consagrados por eles. Eu pergunto, são homens maus? Não. São homens bons. Entre esses grupos, ou esse número que estão sendo consagrados, que foram quarta-feira e outras oportunidades passadas, eu até acredito que tenham homens que tenham estado debaixo dos pés dele e Deus agora, por meio dessa revolução, obrigou ele a tomar atitude e consagrá-los. Mas no meio, existem outros que provavelmente não têm essas qualificações. E o que é que pode acontecer? Essa lava de obreiros novos, inexperientes, que estão sendo consagrados, porque na verdade há no meio pessoas assim, vai trazer problemas sérios para a igreja no futuro, que o próprio presidente com a sua diretoria não vai ter condições de resolver. Por quê? Porque foi ele mesmo que consagrou. Então os irmãos compreendam uma coisa é um presidente, uma diretoria, um ministério consagrar um obreiro ou um grupo de obreiros. Outra coisa é o Espírito de Deus ungí-los para aquela obra. Será que esses diáconos foram realmente chamados e ungidos? Ou tem apenas a mão de um presidente de uma diretoria? É preciso ter muito cuidado com isso, porque isso trará problemas para a igreja no futuro, como vem trazendo. É importante deixar claro que Jesus, quando saiu do Rio Jordão, depois de ser batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E quando chegou em Nazaré,
entrou na sinagoga e quando abriu o livro, abriu naquela parte do profeta Isaías, capítulo 61, e disse para os chefes da religião daquela época do judaísmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, ou é sobre mim, porque me ungiu. Você que foi consagrado por Ailton José Alves e por outros pastores, tem certeza que foi o Espírito de Deus que lhe ungiu? Você traz na sua vida essas qualificações, porque se não trouxer, você é apenas um obreiro do sistema religioso e não é obreiro verdadeiramente da igreja corpo de Cristo. Uma coisa é ser obreiro da igreja o corpo de Cristo, outra coisa é ser obreiro consagrado por homem. Eu posso consagrar quem eu quiser para diácono, presbítero, evangelista, pastor, mas Deus concordou com isso? Oraram a Deus e perguntaram a Deus sobre essa realidade? Complementando, porque o pastor Ângelo, todos sabem, tem um vasto conhecimento bíblico e experiência. Nascido de joelhos, foi dirigente da escola de Casa Amarela, uma escola muito, aliás, Dirigi 3 escolas. Não, da Assembleia de Deus, da oração, né, da vigília. Da vigília de Casa Então, Amarela. ele é conhecido, ministrava estudos, era convocado, era agenda cheia. E se a gente não, às vezes, não interferir, ele vai passar aqui meia hora falando, né? Mas o tempo não é suficiente para isso. Mas eu queria que o senhor focasse o seguinte: o senhor falou das condições necessárias e suficientes para que os obreiros sejam consagrados. O senhor falou com muita assertiva que tem no meio aí, olha, irmãos, preste atenção aqui o que foi que ele disse. Tem no meio os homens de Deus que têm a promessa, mas em função, né, da arrogância, prepotência dessa gestão, estavam sob os pés. E agora, no desespero, consagraram os homens. Então, no meio tem homens de Deus consagrados. Exatamente, é o que eu estou afirmando aqui. Isso, foi o que o senhor afirmou. Agora, eu quero saber o seguinte: o que é que o senhor acha dessa condição, veja, política, social e eclesiástica, não somente do gestor-presidente, como de sua diretoria, assistindo todas essas denúncias com provas, compreendeu? Na justiça criminal, na justiça civil, no Ministério Público, na Polícia Federal, e esse cidadão chamado Ailton José Alves, ele não se dobra. Por quê? Antigamente, pastor Ângelo, eu não sou um conhecedor profundo da Bíblia como o senhor, até porque eu passei 16 anos fora de Pernambuco, né, mas servindo a Deus na Bahia, e assim, eu não tenho assim um conhecimento profundo. Mas veja, mas o que é que eu quero dizer? Antigamente, para que o homem fosse consagrado ao presbitério, ao diaconato, ao evangelismo, então o ministério, o pastor presidente com seus auxiliares passavam meses a fios orando. O que é que eu quero dizer com isso? Nessa leva de obreiros, anteriormente foi consagrado Adalto, deputado estadual, inclusive envolvido em denúncia de rachadinha com o presidente. Então, como é que se oferece a Igreja de Deus para evangelista ministrar Santa Ceia, doutrina, ensinamento, um homem público que está envolvido, denúncia de envolvimento em rachadinha? Uma outra coisa, para referendar tudo que o senhor diz, como é que se consagra um homem agressor de deficiente no âmbito da justiça, no prédio público? Está aí, denunciamos. Consagrado de presbítero a evangelista. Pois bem, isso é uma observação. Agora me responda, como é que esse gestor se arvora a estar impondo as mãos, entendeu, pastor Ângelo, sobre diáconos, presbíteros, evangelistas, para consagrar, uma vez que, no meu entendimento, ele está totalmente descredenciado por Deus? Fale alguma coisa sobre isso rapidinho. A Bíblia, ela não deixa ninguém em confusão. Nós, às vezes, quem fazemos a confusão por não querer aceitar a realidade da doutrina bíblica cristã. Paulo escreve a Timóteo e diz: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Cabe dizer a mim e a vocês que não é de quem almeja, mas sim de quem Deus chama. Almejar é uma coisa, porque eu, pelo menos, hoje me tornei pastor, missionário, escritor de 22 livros, ainda não lançado todos, é verdade, os irmãos sabem disso. Todavia, eu nunca desejei ministério, mas Deus me chamou. E eu precisei atender a voz de Deus, senão ia para a condição de
um homem rebelde. Cobrado. Ia ser cobrado dele. E todos conhecem a minha história dentro da Assembleia de Deus. Amém. Mas diga sobre as credenciais. Mas Paulo diz o seguinte: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas ele começa dizendo: é necessário que o bispo, atenção, bispo não é cargo ministerial. Essa palavra vem do grego que significa aquele que observa. Tem alguém usando a palavra bispo aí para ser cargo ministerial. Não, é apenas uma qualificação que o obreiro deve ter. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador. Olha aí, não espancador e nem tomado por torpe ganância. Ora, um presbítero que levanta a sua mão, um diácono ou um presbítero que levanta a sua mão e bate no pastor Sivaldo, como eu estava presente, sei da história, e isso foi comprovado na polícia, na delegacia do crime, e o processo está aí. Esse homem já era para estar disciplinado há muito tempo, perdeu o presbitério e está sentado no banco. Mas se fosse na época consagrado do pastor José Amaro ou na época do pastor Leôncio. Mas infelizmente deram a ele um prêmio de consolação. Consagrou-se a evangelista. Atenção, o que é que esse homem tem para ser evangelista? Um evangelista é um amante de almas. Ele aí quase mata o irmão, porque eu estive na delegacia juntamente com o irmão e presenciei quando o irmão saiu e a médica disse: eles são violentos, né? Comprovando os sinais do ataque que o irmão sofreu. Paciência, irmão. Esse homem não tem o Espírito de Deus para ser nem um presbítero, quanto menos um evangelista, porque as atitudes deles não condiz com o que está escrito. Se alguém tem outro pensamento, que apresente agora pela Bíblia, porque o meu nome é Ângelo Martins Bíblia. O senhor falou sobre um presbítero que agrediu, o vídeo vai ficar um pouquinho longe, a gente está já terminando, agrediu um irmão, e esse presbítero foi consagrado ao diaconato, quando na realidade ele deveria perder o presbitério e ser disciplinado. Foi consagrado de presbítero a evangelista, quando na realidade ele deveria perder e ser disciplinado por isso. Agora, o que é que o senhor acha de um homem público, deputado Adalto, tem denúncia de rachadinha, envolvido, está no Ministério Público, sendo investigado pela Polícia Federal, pela Draco, com envolvimento de rachadinha, com o presbítero da igreja, e Ailton José Alves consagra esse homem ao cargo de evangelista para servir a igreja de Deus? O que é que o senhor acha também, rapidinho, e me diga depois dessa pergunta, as qualificações de quem consagra? 2 minutos para o senhor responder. Primeiro, para ser um evangelista, ele tem que ser um amante de almas. Ele não pode estar envolvido com política e nem com nenhuma outra atividade, a não ser que seja uma atividade material do trabalho dele, como é o meu caso. Eu nunca deixei de ser mestre de obra e sou pastor e missionário. Agora mesmo estou numa obra aqui trabalhando, o povo está sabendo disso. Então observem, um evangelista é um ganhador nato de alma, é um dom ministerial que foi dado por Cristo, aqueles que amam as almas. Aí eu pergunto aos irmãos, o que é que um deputado estadual vai fazer na Câmara ou na Assembleia Legislativa para evangelizar? Quando nós estamos vendo aí a realidade, se é que tudo é verdade acerca do que estão dizendo, que eu não estou envolvido nisso aí, eu não investiguei essa área, porque se eu tivesse investigado, eu abria a boca e falava com prova. Como eu não tenho prova, mas as provas estão sendo apresentadas aí, o Ministério Público está investigando, a Polícia Federal, e ao concluir essa questão, esse homem está completamente desclassificado para ser um evangelista, um presbítero. Mesmo antes, quando foi. Então, o que é que se compreende aí? Uma manipulação dessa presidência, dando um prêmio de consolação ao senhor Adalto. Para quê? Para apresentar ele ao povo como político e como homem de Deus. Na verdade, ele não está sendo nenhuma coisa nem outra. Amém. Ele está agora fora do contexto bíblico. Sem lhe atrapalhar, porque o tempo corre, eu queria que o senhor detesse o seguinte. Veja, Ailton José Alves, com todas essas denúncias e envolvimento que tem, que não precisa a gente relembrar aqui, que o público está sabendo. O que é que o senhor acha? Esse homem tem as credenciais para impor as mãos sobre esses homens, para servir a igreja? Rapidinho, pastor, por favor. Veja bem, no passado, nós temos a história de um obreiro aqui de uma certa cidade do interior, que não me convém citar o nome dele aqui. Isso. Ele foi disciplinado
pelo pastor Ailton José Alves, porque tirou da oferta da igreja o valor de R$50 para despachar um carro de água, um carro-pipa, para atender a congregação. Disciplinado. Irmãos, paciência. Deus não trabalha com dois pesos nem com duas medidas. Um pastor presidente com tanta denúncia, com tanto escândalo, conforme estamos vendo aí no ar, na mídia, na internet, e muita gente comprovando que muita coisa é verdade. Eu não estou envolvido em saber que é verdade, mas estou envolvido em ouvir e estão dizendo que é verdade. Esse homem já era para estar no banco há muito tempo. Aí eu pergunto, por que a convenção do estado de Pernambuco não afasta esse homem? Sabe por quê? Porque ele é quem está sustentando os altos salários de cada um deles. E se afastarem ele, todos os outros vão perder. É uma manipulação financeira e comercial. Transformaram a igreja em uma empresa. Essa é a verdade. Então, encerrando aqui nossa entrevista, já agradecemos a você, pastor Ângelo, mas você falou numa coisa muito séria, é que um gestor do interior foi disciplinado, foi repreendido. Por quê? Ele sacou R$50 do tesouro da igreja que ele dirigia para comprar carro-pipa para abastecer a própria igreja. Agora, coincidentemente, Ailton José Alves com Ailton Júnior e com Adalto e Luiz Mário, que é primeiro secretário, desviou, não foi 10 vezes 50, porque daria 500, não foi 100 vezes, 1000 vezes R$50, pelo que se vê, tirou dos cofres da igreja para a campanha de Adalto. Então está aí, meus irmãos, a entrevista do pastor Ângelo. Agradecemos aqui ao pastor Ângelo e desejamos que a Igreja de Deus, que está vivendo aí esse momento sombrio de sua história, que mancha a história de 100 anos, homens que deram as vidas e as famílias, né, para o bem do Evangelho, estão na eternidade aguardando a bem-aventurança. Mas queremos dizer o seguinte: Ailton José Alves, se arrependa enquanto é tempo, porque você está lidando com coisas que não é material. A igreja é de Deus, o povo é de Deus, e Deus, por certo, cobrará muito caro, tanto do Senhor como daqueles que lhe apoiam e lhe dão sustentação. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu ainda quero deixar uma receita bíblica espiritual para o Senhor e gestor Ailton José Alves. Na carta de Pedro, capítulo 5, Pedro diz assim: pastoreai a igreja de Deus que está entre vós, o rebanho de Deus que está entre vós, não por sorte de ganância, nem como sendo dominador da herança de Deus. É o que está acontecendo aí, certo? E quando se manifestar o Supremo Pastor, porque pastor presidente, a Bíblia só fala sobre Jesus. Você vai observar que todo texto que fala sobre pastor, referência a Jesus, está com P maiúsculo, porque somente ele é o presidente da igreja. Nós somos cooperadores. De com Jesus e não de Ailton. E não de Ailton, porque Ailton é um homem como eu sou e como qualquer outro é. Apenas um homem que Deus no passado, pela minha boca, levantou, mas que hoje ele tomou caminho diferente daquele que Deus traçou para ele e precisa voltar. Cuidado, Ailton. É Ângelo Martins falando, sabe quem sou eu, não é? Você e toda a sua diretoria me conhecem, já tivemos reuniões secretas dentro e eu mostrei a você toda a realidade. Cuidado, a espada de Deus está estendida, não vai ficar só nisso não. Amém. Se converta. Quer passar aí?